Glória a Deus. Nós, nessa manhã, dando sequência à mensagem dessa série de mensagens, nós estamos tratando esta semana sobre o medo e a preocupação. Quarta-feira, nós falamos, repetimos a mensagem, e hoje nós vamos dar sequência sobre esse tema. Nós abrimos a nossa Bíblia em Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, do verso 6 ao 9. E vamos ver o que o Senhor fala sobre o medo e a preocupação. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 9. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, eu acho muito importante nesse verso, a paz de Deus, que excede, que ocupa todo o entendimento, ela guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Tudo o que acontece em nossas vidas, no nosso pensamento, no nosso agir, provém do coração. Tudo. Todas as nossas ações, tudo o que pensamos, elas ocorrem primeiramente no nosso coração. O problema da humanidade e até dos tratamentos médicos é que tenta-se solucionar os efeitos, mas não atacam a causa. Tenta-se solucionar os problemas da vida apenas pelas consequências. Tenta-se mudar o agir, tenta-se mudar o pensar. Mas o que precisa ser tratado é o coração. E a única ferramenta disponível neste mundo que pode tratar do coração é a palavra de Deus. Porque os psicólogos não conseguem entender, porque eles não tratam o coração, eles tratam os efeitos. Mas, para se obter a vitória, precisa-se tratar o coração. Então, sentir-se tentado ao medo e à preocupação é algo bastante comum, mas bem sabemos que a nossa vitória, e você só poderá ter vitória se você entregar tudo e qualquer circunstância a quem? A Deus, mantendo-se fiel às Escrituras. Então, a paz do Senhor, ela irá guardar você. A graça de Deus irá guardar você. O que eu quero dizer nesta manhã é que você precisa dos recursos de Deus para vencer o medo, para vencer a preocupação. Você pode até ter situações em se sentir tentado, preocupado, mas se você obedecer a palavra de Deus, tudo isso irá se dissipar, e a paz de Deus vai ocupar a sua mente, a paz de Deus irá ocupar o seu entendimento, e então você viverá livre desse pecado chamado medo e desse pecado chamado preocupação. Porque tudo aquilo, irmãos, tudo aquilo que nós reverenciamos em nossa vida se torna pecado. E Deus não quer isso. Tudo aquilo que toma conta, traz temor à nossa vida, se torna pecado. Deus não quer isso. E é algo interessante que o temor, o medo, é o perfume do ídolo escondido em nossa vida. Todos nós
negligenciamos algo. E a Sagrada Escritura diz que nós devemos temer apenas Deus. A palavra temer na Bíblia ela é uma só. Então nós temos que temer a Deus unicamente. Não devemos temer aos homens. Paulo diz, não devemos temer aos homens, não devemos temer as circunstâncias da vida, devemos temer apenas a Deus. E quando nós tememos algo, quando nós temos temor a alguma coisa, preocupação com alguma coisa, isso toma o lugar de Deus. E isso vai revelar então o ídolo escondido em nosso coração. De tantos pecados que Jó teve, o principal dele era o medo. Era o medo. Porque Jó vai dizer assim, olha, tudo que eu temia, me aconteceu, me sobreveio. O que ele temia? Ele temia perder os filhos. Ele perdeu os filhos. Ele temia perder a sua riqueza. Ele perdeu a sua riqueza. Ele temia perder a sua esposa. Ele perdeu a esposa. Ele temia perder a fazenda. Ele perdeu a fazenda. Então ele vai dizer, olha, tudo fora eu temia. Ele sobreveio. Me aconteceu. Por quê? Porque era o ídolo do seu coração. E ele fala que Jó era temente a Deus. Ele tinha temor do Senhor. Mas ele temia. Porque às vezes aquilo que ele havia conquistado. E todas as vezes que eu coloco essas coisas como prioridade em meu coração, Deus então permite que aconteça para que tudo isso não venha tomar conta do meu coração. Eu conversei com uma jovem essa semana e ela temia perder o esposo. Ela falou, eu tenho medo de perder meu esposo, ele é um ótimo esposo, mas eu tenho medo de perder. Ela perdeu. De uma hora para outra ele foi embora. Mas por quê? Porque era o ídolo do seu coração. Ele vai voltar para casa, eu sei. Mas, para que isso aconteça, o Deus do coração dela tem que ser o Senhor. O que faz com que você, nessa manhã, torne-se preocupado? O que faz você nessa manhã não provar a paz e a alegria do Senhor? Muitas vidas hoje, que se dizem cristãs, têm sido tomadas por preocupações, têm sido tomadas por medo, e não deixa que a paz de Deus tome conta de sua vida. O medo e a preocupação, elas derrotam o resultado, trazendo um resultado totalmente desorientado da palavra do Senhor. Agradar a si mesmo é desagradar ao Senhor. Tomar consciência que temos medo é desagradar a Deus, é desacreditar da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, do verso 25. Mateus, capítulo 6, do verso 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Não se preocupem com a sua própria vida. É comum nós dizermos, eu perdi. Eu perdi. Essa semana faleceu um presbítero. E aí veio aquela indagação. Nós perdemos o presbítero, nós perdemos o ancião, nós perdemos a esposa, nós perdemos o esposo. Mas quem disse que é nosso? Nada é nosso. Tudo é de Deus. Tudo é para a glória do Senhor. Nada temos. Paulo diz, nada tenho que me faça não considerar mais o Senhor. Nada tenho. E Jesus vai dizer, portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa.
Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. O Pai Celestial as cuida. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Eu não tenho que ter medo se eu vou perder meu emprego, se o negócio vai dar certo. Eu não tenho que ter medo se a crise vai alastrar o mundo. Não, eu não posso ter medo disso. Por quê? Porque maior é o Senhor que acrescenta todas as coisas para mim. Eu não posso ser como o mundo. Porque Jesus vai dizer isso. No verso 33 do capítulo 6. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem primeiro as coisas de Deus. O verso 32. Pois os pagãos, os incrédulos, é que correm atrás dessas coisas. É o descrente que vai atrás dessas coisas, porque eles não têm esperança. É o descrente que tenta fazer tantas coisas pelas suas próprias forças. Mas você é crente em Jesus. Você tem Deus como sua esperança. Você tem Ele como orientador. Você tem Ele como Pai, que olha para as suas necessidades e sabe do que você precisa. Deus sabe do que o Benedito precisa. Deus sabe do que o Moelo necessita. Deus sabe do que a Larissa vai precisar daqui para frente. Eu não tenho que me preocupar, mas eu tenho que dizer, Senhor, em Ti eu ponho confiança. Eu tenho que fazer como o salmista diz, Senhor, eu entrego a minha vida aos Teus cuidados. Eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Eu sei que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades, porque o Senhor prometeu. Provérbios capítulo 3. Do verso 5 ao verso 10, traz-nos essa esperança. Você não está aqui sem esperança. Você não é o mundo para não ter esperança. Provérbios capítulo 3, do verso 5 ao verso 10, me traz uma esperança do Senhor. Eu quero fazer menção aqui nessa manhã. O que diz? Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal, e isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos seus ossos. E aí fica preocupado, fica com medo, aí bate ansiedade, bate taquicardia, dor de cabeça, gastrite, tira o sono, dói os ossos. Dói os ossos. Por quê? Porque está preocupado. Porque não está confiando na palavra do Senhor. Houve uma situação que eu estava na empresa, todo mundo, Helder, hoje vai ter corte. Eu falei, glória a Deus. Mas eu estou preocupado. Eu falei, não. Você não vai embora hoje, você também. Eu falei, amém. Papai, tudo é do Senhor. Eu não sei como você pode ficar assim, tão despreocupado. Eu falei, a minha confiança está no Senhor. Ele disse, eu queria ter essa confiança que você tem. Aceite Jesus como seu Salvador. Tudo está no Senhor. Tudo é para o Senhor. Eu tenho esperança. Ele prometeu. Deus sempre estará disponível para ajudá-lo. Eu não me importo mais, irmão. Hoje eu dou risada das situações. Porque eu conheci Jesus. Não pelo ouvir a igreja, mas eu conheci Jesus pela novidade de vida. Eu conheço o Senhor por andar com Ele. Conheço o Senhor por andar com Ele. Salmo 55, verso 22. Hoje nós estamos falando da esperança do Senhor sobre o medo, sobre a preocupação.
Salmo 55, e verso 22. O que diz? Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais, olha irmãos, jamais, ou seja, nunca permitirá que o justo seja o quê? Abalado. Deus não vai permitir você ser abalado. Em nome do Senhor, nenhuma preocupação no céu pode fazer você abalar. Porque nós estamos firmados numa rocha. E essa rocha é Jesus. Jesus contou a parábola do homem que construiu a sua casa na areia. Veio a chuva e a pôs abaixo. Mas o outro construiu a sua casa na rocha. Veio a chuva e ela permaneceu firme. Então nós vamos continuar firmes. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Deus está disponível para te ajudar. Ele vai manter cada aspecto da sua vida debaixo do pleno controle dele. Nada escapa da mão do Senhor, irmão. Nada escapa. Deus está no controle. Parece que as coisas podem estar tudo virado na sua vida. Filho fora da igreja, marido foi embora de casa, perdeu a empresa. Parece que está tudo de ponta cabeça. Parece que está tudo virado. Davi, no final da vida, ele viu a sua casa totalmente desarmada. Estava sem esposa, os filhos namorando a própria irmã, os filhos indo embora de casa, o filho expulsou de casa, tudo virado, tudo de cabeça para baixo. Mas ele vai dizer assim: ainda que tudo não esteja de acordo com o Senhor, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho confiado, e Ele colocará tudo em ordem. Parece que está tudo desarmado, mas deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer, deixa Deus cuidar. Não põe a mão. Quando nós colocamos a mão, tudo dá errado. Mas quando nós deixamos o Senhor fazer, quando nós deixamos o Senhor cuidar, então Ele age. Jeremias capítulo 17, do verso 7 ao 8. Jeremias foi um homem que sofreu muito. Jeremias foi um homem que viu a desgraça de perto. Mas era um homem que tinha sua confiança no Senhor, ele não estava preocupado. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Jeremias vai dizer: não sejas motivo de pavor para mim. Tu és o quê? O meu refúgio no dia da desgraça. No dia da desgraça. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A minha tradução, capítulo 17, verso 17. Não me estejas por espanto, meu refúgio és tu no dia da desgraça. Pode contestar, pode parecer que está dando tudo errado. Pode. Mas Deus está no controle. Nada escapa das mãos dele. Nada. Ah, mas o meu coração não diz isso. É? Olha a vaidade do nosso coração. Mas Jeremias vai dizer lá no capítulo 17, verso 9: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Mas ele vai dizer no verso 7: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes.
não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Pode estar tudo seco, irmão, mas continue dando fruto para o Senhor. Continuando louvando a Deus, continuando, irmão, levando paz, continue levando alegria, continue levando esperança. Pode estar tudo errado, pode a inflação subir, pode acabar a água do cantareira, mas nem que Deus tem que fazer sair poço lá de casa. Não vai faltar água lá em casa, no nome do Senhor. Não vai faltar, irmãos. Não vai faltar. Deus, quando enviou a praga para o Egito, a praga só atacou os egípcios. Quando Deus transformou a água do Egito em sangue, a água ficou sangue na vasilha do egípcio. Mas na vasilha do israelita tinha água fresca. Aleluia. Tinha rosca na casa do egípcio. Mas na casa do israelita tinha paz, tinha alegria. Caiu pedra do céu de 50 quilos na casa do egípcio, mas na casa do israelita caía chuva de bênção, caía bênção, caía maná no céu. Amém. O mundo pode pegar fogo, mas a sua casa vai ter paz. A minha casa vai ter paz. Eu vou dormir em paz. Ah, mas os contratos não estão acontecendo. Amém. Deus vai prover um contrato maior. Deus vai prover uma saída maior. Então por que ficar com medo? Por quê? Você quer entender mais um pouquinho com Jeremias? Ele explica para nós. Jeremias ouvia a voz de Deus. Jeremias capítulo 29. E verso 11. Amém? Olha aí. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de lhe darem esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro. Hoje as pessoas estão se amarrando no cativeiro da ira, da preocupação, do medo. O Senhor quer libertar. O Senhor quer trazer de volta essa esperança. Você tem esperança. Deus não vai deixar você sem palavra. Não vai. Mas precisa de uma mudança. Eu falei para você que o ponto de vista de Deus para esse medo e preocupação é o quê? Pecado. Isso vai te derrotar. Nós vimos a esperança, mas tem que ter mudança. Tem que ter mudança. Despoje-se da timidez e medo, dos pensamentos que estão perturbando você. Despoja, tira isso e preenche com a alegria do Senhor. Não adianta só despojar aqui, não, tem que preencher agora com as coisas de Deus. Ele é testemunha disso. Deus quer, através do seu Espírito, colocar alegria, coragem em você. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, é um verso que eu gosto muito. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, de covardia, mas nos deu o espírito do quê? De força. Não é? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, porque Deus não nos deu o espírito de ser covarde, mas nos deu o espírito do quê? De poder, de amor, de moderação. Agora não confunda preocupação com cuidado. Tem que saber discernir o que é cuidado e o que é o quê? Preocupação.
Quando é que eu sei quando eu estou preocupado? Quando eu estou olhando para o meu eu, para mim. Agora, o que é cuidar? É tudo aquilo que eu levo ao próximo. Você tem que cuidar com seu filho, você tem que cuidar com o seu filho, você tem que cuidar. Agora, quando eu penso só em mim, isso já é pecado. Paulo tinha cuidado com os irmãos. O apóstolo Paulo, ele tinha cuidado com os irmãos. E nessa manhã nós vemos em Efésios, no capítulo 4, e do verso 6, que foi o início dessa mensagem. Nós vamos fechar agora essa mensagem. Efésios, capítulo 4, verso 6. Filipenses, capítulo 4, e verso. Então Paulo vai dizer: não andeis o quê? Ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações do quê? De graça. Agradeça a Deus. O Senhor quer que você o agradeça. E esse homem, irmãos, ele tem autoridade para falar de tudo isso, porque foi um homem que viveu isso. Que viveu. Paulo viveu situações terríveis. Ele vai então citar livros de Ezequiel, livros de Jeremias, como nós fizemos citação aqui nessa manhã. Nós vamos falar de um homem que vai dizer que está em paz, estando preso. Como alguém pode estar na cadeia? E ele vai dizer que ele está na presença de Deus, tranquilo. Alguém que está preso, pelo amor do Evangelho, está dizendo que está o quê? Tranquilo. Eu quero terminar lendo Filipenses capítulo 2, verso 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que nessa manhã você então esteja brilhando como estrela. Não está preocupado não. Não está com medo não. Deixa esse medo de lado.
Confie em Jesus. Tudo vai bem, irmão. Ali um hino que nós cantávamos com as crianças, assim, tão simplesinho, mas tão profundo. E dizia assim: com Cristo tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo tudo vai muito bem. E passa o temporal. Convida Jesus para entrar nesse barquinho. Hein? Não fica preocupado, não. Não fica, não. Porque o Senhor vai fazer tudo por você. Amém? Oramos a Deus por essa mensagem. Pai de amor, nós agradecemos ao Senhor por nos trazer princípios bíblicos, nos auxiliando, nos ensinando a vencer os nossos medos e as nossas preocupações, ó Deus. Senhor, nós não queremos sentir-nos tentados ao medo e à preocupação, ainda que seja algo muito comum, mas que poderá haver vitória se eu entregar tudo e qualquer circunstância a Ti, mantendo-me fiel às Escrituras. Nós não ficaremos paralisados pelo medo ou preocupação, mas nós provaremos a paz, a alegria do Senhor, que o Senhor nos concede através de Jesus, o Teu Filho. Ó Deus, não queremos ser mais paralisados, ó Pai, por tantas inquietações em nosso coração, que tira a confiança do Senhor, que deixa o Senhor triste. Pai, não queremos mais ser abalados por qualquer circunstância que seja, porque o Senhor está conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Senhor, que as inquietações da nossa vida circular, cotidiana, sejam todas elas arraigadas, irmãos. Pai, nós colocamos os nossos filhos nas Tuas mãos. Não queremos mais ter preocupações com eles, ó Deus, porque nós colocamos eles diante do Teu altar. Deus, nós colocamos os nossos filhos diante da Tua presença, ó Pai, porque o futuro deles, ó Deus, já está com o Senhor. Pai, nós apresentamos os nossos filhos ao Senhor e entregamos aos Teus cuidados, ó Deus. Não iremos nos preocupar mais com eles, ó Pai, mas nós iremos deixar que o Senhor os guie, deixar que o Senhor nos oriente. Pai, porque nós temos pregado, nós temos falado a Tua palavra para eles. E nós sabemos que o temor do Senhor está em seus corações. Pai, nós não queremos mais nos preocupar com o que nós iremos comer, com o que nós iremos vestir, porque o Senhor não deixará faltar o alimento em nossa mesa, o Senhor não deixará faltar a água, os benefícios, pois nós colocamos isso aos Teus cuidados, ó Senhor. Deus, nós não nos preocupamos, ó Senhor, se amanhã teremos emprego ou não, porque o Senhor há de nos suster, o Senhor há de nos abençoar, o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, o Senhor prometeu, ó Deus, e isso não vai nos tirar paz. Deus, nós não iremos nos preocupar, Senhor, com o nosso esposo ou com a nossa esposa, ó Deus, porque é o Senhor que os controla, é o Senhor que os guia, eles são do Senhor, eles pertencem ao Senhor. Nós colocamos a nossa causa nas Tuas mãos, todos os nossos problemas, tudo isso entregamos aos Teus pés, ó Senhor, e vamos viver a paz do Senhor, vamos viver a alegria do Senhor, vamos viver, ó Deus, em comunhão com o Senhor. Não queremos entristecer o Teu Santo Espírito, ó Deus, pois Ele habita dentro de nós, o Teu Espírito está no nosso meio, o Teu Espírito cuida de nós, Ele se comunica conosco, que temos o Senhor, ó Deus, nós vamos reverenciar o Senhor, nós vamos temer ao Senhor, não vamos temer o que o mundo pode nos fazer,
nós vamos vencer pelo Senhor, nós não vamos ficar preocupados, ó Deus, do que há de nos acontecer, pois nós temos o perfeito amor do Senhor para conosco, e o amor perfeito do Senhor, ó Pai, Ele lança fora todo medo. Ó Deus, nessa manhã nós confessamos o Teu Filho como nosso Salvador, como nosso ajudador. Nós vamos confiar no Senhor, pois é a Tua palavra que vai nos guardar. A resposta amorosa ao Seu grande amor, ó Deus, é o que vai nos fazer felizes, ó Pai. Colocamos em Ti, ó Deus, nessa manhã, em tudo aquilo que tem tentado tomar conta de nosso ser. Nós confessamos ao Senhor nossos pecados, nós confessamos ao Senhor tudo aquilo que tem tirado a paz da comunhão com o Senhor. Nós confessamos, ó Deus, aquilo, ó Pai, que está escondido em nosso coração, que venha se manifestar nesta manhã, ó Pai. Nós queremos memorizar, gravar a Tua palavra, para poder lançá-la contra o adversário, quando ele, ó Deus, tentar o Senhor, ó Pai, colocar em nossa vida medo, colocar na nossa vida preocupação. Nós, ó Deus, queremos corrigir aquilo que temos falhado com o Senhor, para que, ó Pai, o Teu amor seja completo em nós, a Tua alegria seja completa em nós. Deus, guarda a igreja aqui no Jardim Marquês, guarda a Tua igreja, ó Senhor, em todo mundo. Guarda a Tua igreja, ó Pai, ó Senhor, os pastores, os anciãos que estão ministrando a Tua palavra, ó Senhor, que eles possam ministrar com autoridade, com poder. Ó Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Teu Filho já nos conquistou toda a vitória, e é em nome de Jesus que nós oramos. Assim seja, graças a Deus. Amém.